Oi, pessoal. Estão ouvindo? Estão no mudo, Diogo. Ah, estão mudo, né? Eu vou ver se eles... Peraí, deixa eu... E Andrés, ouvindo? Oi, Diogo, tudo bem? Tô Tudo aqui. bem? A Tudo. Fabiana, tá ouvindo? Hã? Olga, tu tá cuidando do chat? Tô aqui, Diogo. Diga lá. Vamos seguir? Olga, eu preciso que tu controle os microfones para abrir para eles poderem fazer perguntas. Eles vão fazer sinal quando quiserem fazer pergunta. Então tá bem. Pessoal, se vocês. Daí, quando tiver pergunta, é só escrever no chat. Pessoal, aqui pelo menos que eu tô... Quando vocês tiverem pergunta, Aqui para mim eu tenho a Andresa, a Fabiana, a Fátima. isso. O Geraldo está tentando se conectar, mas ele está caindo. Mas tudo bem, esses são os inscritos. Falta acho que um Ah, então terço tá. dos inscritos. Então acho que a gente já pode começar. Pessoal, se vocês tiverem Então pergunta, tá é bem. só escrever no chat que a Olga tá coordenando ali, tá bom? Pessoal, vamos começar então. Eu queria agradecer então a presença de vocês. Né? É importante que todos tenham interesse, porque afinal nós estamos fazendo uma modificação no Estatuto da Organização e por isso a nossa intenção em realizarmos pelo menos 3 webinars para que a gente possa ter bastante troca de ideias e poder esclarecer as dúvidas de vocês. E no dia 15 de outubro, logo após a realização da eleição do Conselho Diretor e também do Conselho de Ética, né, da nossa Comissão de Ética, futuro Conselho de Ética, se vocês aprovarem o Estatuto, nós realizaremos a aprovação, a avaliação do nosso Estatuto.
Geraldo, acho que tinha apertado uma mãozinha ali, não sei. A Olga está controlando isso, né? Tô Qualquer controlando. coisa, a Olga, tu me avisa se alguém quiser fazer uma pergunta. Acredito Pode que deixar. todos estão ouvindo tranquilamente. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela aqui. Acredito que todos estão enxergando agora a minha tela, enxergando o estatuto. Diogo, faz ela, maximiza a tela. Que ela tá. Ah, tá. Tem que maximizar. E daí cada um tem que maximizar a sua, acredito eu. Sim. Bem, para colocar para vocês algumas questões, né? Conforme foi feito na convocatória, acho que vocês estão vendo aqui se vocês conseguem enxergar o e-mail, a convocatória que foi feita foi exatamente no sentido que nós precisávamos fazer algumas modificações no estatuto, nosso estatuto antigo. Né? Nós contratamos um especialista em terceiro setor para fazer essa revisão, porque nós já víamos a necessidade de adequar o nosso estatuto às mudanças que tinham acontecido, principalmente nas leis civis nos últimos anos, as leis brasileiras, e nós precisávamos fazer essas adequações. Após a revisão, o advogado ele nos orientou dizendo que o nosso estatuto não era um documento claro, ele era extenso, e ele acarretava, por exemplo, altos custos que nós tínhamos a todo momento que a gente precisasse fazer alguma modificação dele nos cartórios. Então, toda vez que a gente ia ao cartório, às vezes para trocar coisas mínimas, eu dou um exemplo para vocês. Até o andar, por exemplo, da gente mudar de prédio de um andar para o outro, do escritório do FS, se gastava uma fortuna porque ele fazia uma análise, uma avaliação de todo o estatuto. Né? E o nosso estatuto, por ser muito extenso, ele também acabava fazendo com que ele demorasse muito mais para ser feito esse trabalho e o custo era sempre muito maior. Então ele nos colocou que algumas coisas que estavam no nosso estatuto não haveria necessidade de estar lá e algumas coisas estavam sim, estavam ok, que geralmente isso no terceiro setor se existe isso pela garantia, né, jurídica, e outras coisas estavam faltando. Então tinha outras coisas também que precisavam estar e não estavam. Então foi esse o trabalho que ele realizou. Então ao final isso a gente começou a trabalhar em 2015, né, no final de 2015, e ao longo desse ano ele foi trabalhando com o conselho diretor algumas características que nós precisávamos que aqui estivesse. Outro exemplo, umas questões que ele ficasse mais claro, as questões bancárias. Não estava claro também no nosso estatuto anterior quem tinha algumas prerrogativas de quem era, por exemplo, quem poderia fazer movimentação financeira, movimentação bancária dentro do FS Tericultura Brasil e quem poderia delegar isso, por exemplo, ao staff da Secretaria Executiva. Porque vocês sabem, né, o Conselho Diretor também é voluntário, então ele não tem condição de estar 24 horas à disposição e também não está no Rio de Janeiro para assinar documentos e fazer essa movimentação que é necessária. Até por ser voluntário também geraria toda uma outra situação de comprometer se nós estivéssemos ligados diretamente com a movimentação da organização. Então há necessidade da gente delegar isso às pessoas competentes na Secretaria Executiva que o façam. Por causa de algumas questões que não estavam claras no nosso estatuto atual, nós tivemos uma situação muito preocupante no ano passado, durante esse ano, algumas questões que nós passamos também, que foi que nós por um período, nós não conseguimos movimentar as nossas contas. Por causa de algumas coisas que traziam não estava claro, e também pelo tempo que a gente demorava para fazer os registros, por exemplo, em algumas atas, alguns documentos, que também foi um dos motivos pelos quais a gente está mudando novamente a eleição do Conselho Diretor para a Convenção Nacional em maio, para que a gente garanta esse tempo suficiente para que a gente não tenha esses problemas burocráticos, né, que geram todas essas questões. Então esses foram inicialmente as premissas para que a gente
fizesse essa mudança estatutária. Logo que nós recebemos a proposta dessas mudanças, nós convidamos, porque também é uma parte da prerrogativa do Conselho Diretor, nós convidamos alguns voluntários para que eles pudessem, e acredito que todos os voluntários presidentes ou já foram presidentes de comitês, para que eles pudessem também dar um feedback a respeito da proposta que nós tínhamos recebido do especialista. E eles trabalharam também conosco, nós tivemos um trabalho de mês, mais ou menos, dentro desse sentido, para que eles pudessem dar um feedback e algumas sugestões de alteração. Isso surgiu essa proposta que nós enviamos para vocês no dia 15. No dia 14. Acho que foi dia 14 ou dia 15 que nós enviamos para que vocês avaliassem. Então hoje, esse estatuto, ele seria do tamanho ideal, né? Do tamanho ideal para que a gente não tivesse mais esses problemas que eu relatei a vocês. E agora esse estatuto, de acordo com o que se faz, de acordo com o que se tem entendimento em outras organizações também do terceiro setor, ele é um estatuto que ele tem ele teria todas as condições, teria todos os aspectos, todas as demandas que nós precisaríamos para um estatuto. O que nós colocamos nesse estatuto também já para adiantar para vocês? Que nós teríamos a obrigatoriedade do ano que vem nós realizarmos um regimento geral. Então esse regimento geral, ele vai englobar todos os aspectos que nós tivemos que retirar de descrição do antigo estatuto. Ele passaria para um regimento geral e todas as outras questões também que a organização deseja que exista num documento maior. Né? Porque nós temos também as políticas do Conselho Diretor, que elas também prescrevem muitas questões, elas também descrevem muitas questões, mas todas aquelas questões que a organização, que os presidentes, que a organização como um todo, ela deseja que exista num documento maior, um documento único e maior, isso pode estar nesse regimento geral que nós já estaríamos colocando nesse novo estatuto a obrigatoriedade de executá-lo, né, de fazê-lo, para complementar. Juntamente também com a possibilidade que dá de fazer regimentos regionais, das regiões, até também os comitês terem seus regimentos internos também. Né? Então isso também já dá essa prerrogativa, esse novo estatuto dá essa prerrogativa. Não sei se a Olga gostaria de complementar mais alguma coisa nessa parte inicial, Olga? Não, por enquanto não, Ju. Então tá. Então como é que eu gostaria de nós trabalhar, para que nós trabalhássemos agora? Né? Como vocês veem, a gente, mesmo a gente fazendo todo esse trabalho para tentar organizar o tamanho ideal para uma organização como a nossa, ele ainda é extenso. Então a ideia não é que a gente vá fazer a leitura de todo o documento. Então, o que eu gostaria de conversar com vocês? Abrir para vocês, se vocês têm algumas questões específicas que vocês queiram trabalhar conosco. Oi. Só fala da comissão. Nós tivemos para revisar o estatuto, né? E nós convidamos 5 voluntários para ajudar a gente na revisão do estatuto. Sim, não, isso eu falei, só não falo porque eu não estou vendo nenhum dos grupos aqui. O Renato mandou mensagem aqui dizendo que não está conseguindo não receber o link. O está muito resfriado. Os outros eu não sei. O Ulisses já tinha falado que não podia. Então eu vou, quem sabe a gente pega e comenta os nomes deles, não, Olga, e que lugares eles estão. Sim, Para o pessoal conhecer, porque a minha aqui, se tiver, tendo alguém aqui deles, é que a gente já pudesse apresentar ou apresentar os seus companheiros de irmãs já que... Porque acho que ele deve ter uma pergunta. Peraí. Certo. Ô, Geraldo, pode falar? Geraldo? Alô, é esse o problema, não consigo falar. Não, é porque tem que esperar, você tem que levantar a mãozinha ou escrever no chat. Porque não todo mundo fica no mudo. Entendeu? Diga lá o que foi. Vou colocar você no mudo então, tá? Você não quer perguntar? Porra.
Oi, Geraldo. 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 Ele tá me ligando no WhatsApp, assim, eu não vou atender. Oi, Geraldo, o que foi? Geraldo, a gente tá. Vamos seguir. Alô, alô, alguém está me ouvindo? A gente tá se Diga, Geraldo, a gente está ouvindo. Olga, tá parecendo que eu estou emudecido pelo organizador. Mas, Geraldo, você não é. Mas todo mundo fica mudo. Na hora que você quiser falar, a gente abre o seu microfone. Ah, mas como é que eu vou adivinhar aqui? É só você Está me ouvindo, botar no você tá me ouvindo chat. agora? Agora estamos, mas vai ficar fechado. Quando você quiser falar, você Ah, fala no tá. chat ou Não levanta a vai mãozinha. entender. Não estava entendendo. Tá bom. Tá. Vai. Vamos, Diogo. Sim, eu acho que eu entendi também o seguinte, Olga, é que no momento que nós explicamos isso, o Geraldo estava tentando entrar. Eu acho que por isso que ele não sabia disso. Então, desculpa, viu, Geraldo? Realmente a gente não viu que no momento que tu estava entrando, a gente estava explicando e aí tu estava tentando entrar. Talvez por isso que tu não tenha entendido essa orientação inicial, mas me desculpa, viu? Levanta a tua mão aí ou usa o chat que está aqui embaixo, que eu acho que tem uma inscrição de vocês aqui, só clica nele aí, se quiser escrever alguma coisa para nós, escreve aí, tá bem? Então foram as pessoas que nos ajudaram. Foi o Stefan, do Vale Europeu, né, do Comitê Vale Europeu, se eu não me engano, que é da região sul. Foi o Renato, do Comitê Fortaleza. Foi o Lucas, do Comitê São Paulo Alfa, isso, né, Olga? Isso. Foi a Bebel, do Comitê Vitória da Conquista. Foi o Ulisses, também, que também é do Comitê Porto Alegre, e também foi presidente da organização, foi uma pessoa que iniciou esse processo conosco no ano passado. E também Olga e eu. Quem mais, Olga? Tu lembra se eu estou esquecendo alguém? Não, só a gente mesmo. Então tá. Então esse foi o grupo que trabalhou conosco para poder dar um feedback para nós a respeito da proposta que nós recebemos do especialista. Né? E nós já vimos trabalhando também dentro do Conselho Diretor algumas questões que a gente precisava, que até por questões legais, que lá dentro estivesse. Né? Então, o que eu gostaria de fazer com vocês agora? A gente abriria para as questões que vocês têm, ou seja, vocês que já têm alguma questão específica, não tendo essas questões específicas, ou depois, se vocês acharem necessário, a gente pode ir passando rapidamente pelos capítulos para tentar colocar para vocês do que trata cada capítulo. Mas a ideia, quando a gente trabalha com o estatuto, é que se fala anterior, né, tanto do estatuto atual, quanto da nova proposta de estatuto, para que vocês tragam essas dúvidas, porque vocês comparando os dois documentos, aí vocês podem trazer alguma dúvida que vocês tenham a respeito de matéria, né, que foi retirada ou que vai ser encaminhada para o regimento geral, ou alguma dúvida específica que vocês tenham em relação à redação desta nova proposta. Tá certo? Alguém gostaria de fazer a primeira pergunta? Andrés. Andrés. Oi, pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo? Tô ouvindo. Diego, tá ouvindo? Ouvindo. Ótimo, vou tentar ser rápido porque tem um pouquinho de barulho por aqui. Diogo, acho que primeiro eu teria que ter uma noção mais ampla, né, para ver exatamente os capítulos, mas você mencionou no início uma coisa que chamou a minha atenção, que era em relação aos regimentos internos dos comitês. Eu tinha entendido que regimento interno de comitê ficava a critério de cada comitê, né? Se ele quisesse criar ele tinha autonomia para fazer isso. Agora, com o novo estatuto, isso já vai estar instituído, já é uma obrigação, continua ficando a critério do comitê, ou como vai funcionar? Não, o regimento interno ele continua como uma opção. Aqueles comitês e aquelas regiões que desejarem realizar o seu regimento interno, elas poderão. O que ficou uma obrigação nós realizarmos vai ser um regimento geral da organização.
né, para que a gente possa colocar tudo aquilo que a gente que no caso, que no estatuto, como a nossa organização não se faz necessário estar no estatuto, para que a gente possa continuar, para que a gente não se perca aquilo, não se perca esses registros, né, que a gente não se perca esses detalhes que a organização acha importante. Passaria isso para um regimento geral da organização. Isso que nós colocamos como obrigatoriedade que acontecerá. Né? Agora, os regimentos internos dos comitês e das regiões continua como opcional. Aquelas regiões e aqueles comitês que desejarem realizar os seus, aí sim terão essa oportunidade. Perfeito, obrigado. Beleza. Mais alguém, pessoal? Geraldo. Vai lá, Geraldo. Ok. Estão me ouvindo? Vamos. Sim. Tá. No geral, gostei muito. Tá, realmente está enxuto. Não vejo assim que tem que mudar toda hora, que realmente é Por que não... Eu entendi o problema quando houve essa questão de ficou um tempão, levou até aquela situação de ter que tirar dinheiro do banco para poder trabalhar na conta trabalhar em outras contas, porque infelizmente o Banco do Brasil centralizou, então você não tem mais na agência, você centraliza e manda para um setor que tem uma fila. O que aconteceu foi isso, o estatuto ficou semanas para ser revisto, enquanto isso ficamos sem poder trabalhar. Gostei muito. Eu teria um ponto ou dois, eu não sei se ainda seria já para se discutir. É sobre o Conselho de Ética, como eu estou participando como indicado, eu vi uma questão que precisaria de um aprimoramento. Qual é a minha preocupação? Do novo estatuto seria apenas 5 membros, todos eleitos. Excelente. Mas eu percebi uma coisa, há a possibilidade, sendo 5, que até 2 pessoas possam estar impedidas de votar, porque é óbvio, se for uma pessoa, se entre as duas houver uma pessoa muito conhecida, ou envolver uma pessoa até 2 do conselho, elas podem estar impedidas ou podem estar fora e não poderem votar. Então, eu não sei até que ponto valeria a pena incluir aqui, depois estaria melhor no regimento, a possibilidade de se indicar até 2 suplentes. Eu vou explicar porque até 2. Então, no regimento ficaria mais detalhado que os suplentes poderiam assumir os cargos de impedimento ou ausência de alguns titulares, porque seria interessante que, como o Conselho tem que tomar algumas decisões, encaminhamento, etc., se tiver apenas 3, por exemplo, aí vota, 2 contra 1. Ganhou, mas não ganhou, porque são apenas 2 conselheiros. Então, não sei até que ponto seria interessante deixar para o Conselho a chance de ter até 2. Eu ponho até porque muitas vezes, pelo que eu vi, quase ninguém se candidata, né, infelizmente. Até 2 suplentes para em caso de impedimento, lá no regimento, para não ficar mandando toda hora, em caso de impedimento ou ausência, etc., podemos ter esses 5 para poder discutir e votar alguma deliberação. É isso. Geraldo, um dos sentidos que nós vimos para que a gente pudesse modificar entre o que está hoje no nosso estatuto. Nosso estatuto hoje, nós temos as pessoas que compõem a comissão de ética, elas são indicadas por outros conselhos, por outras instâncias. E, claro, nós temos também os eleitos, mas nós temos um grande número que é indicado. Então, isso gerava essa situação que tu estás falando. Todo caso, ele iria envolver ou um diretor, ou alguém da secretaria, ou um presidente. Então, todo caso acabava obrigando que outras pessoas que estivessem no conselho acabassem tendo que se colocar como impedido. Então, ele aumentava muito mais as chances, como pessoas indicadas desses conselhos, ele aumentava muito mais as chances delas terem que se colocar impedidas.
né? Então foi um dos motivos pelos quais nós pensamos que o mais saudável seria que fossem todos eleitos, até mesmo para que pudesse ser mais democrático, né? Que os voluntários pudessem escolher, o Conselho Nacional pudesse escolher os representantes para um conselho que é tão necessário, tão importante para a organização como o Conselho de Ética. Então foi um dos motivos, mas eu acho que a tua sugestão ela é importante e nós vamos anotar. Né? Até eu pedi para o Renato, que, como nós dissemos para vocês, que fez parte desse grupo, dessa comissão que nos ajudou a trabalhar a revisão do estatuto, eu pedi para ele anotar, ele disse que já está anotando aqui, para nós a tua sugestão. Mas vamos ver como é que a gente pode fazer para trabalhar. Eu não sei se isso seria uma necessidade de nós realizarmos essa alteração agora no estatuto, ou como mesmo tu disseste, quem sabe a gente poderia colocar no regimento geral essa opção. Eu acredito que já com 5 membros eleitos, as chances de impedimentos ela será muito menor. Né? As chances de realmente alguém ter que se colocar impedido será muito menor. Olga, eu acho que o Geraldo está levantando a mãozinha ainda, eu acho que ele quer falar alguma coisa mais. Não, acho que não. Não, sim. Desculpa. Deixa eu fazer o microfone. Fala. Oi, posso falar? Pode? Não, o que você falou eu concordo. Se tiver 7 ou 9, as chances seriam muito maiores de ter pessoal envolvido e impedido. A minha preocupação foi um pouco mais jurídica. Porque como uma comissão pode ter casos que pode indicar uma suspensão, um afastamento, ou até uma saída para orientar isso, podiam estar mais embasados, porque o meu receio é, por algum motivo, 2 estarem impedidos, aí só votam 3, aí 3 dá 2-1. Ganhou, mas não. Então eu acho que é o único assunto que mereceria essa questão de suplentes, apenas suplentes no estatuto, e no regimento poderia ser mais detalhado. A minha preocupação é jurídica, já que o Conselho pode tomar decisões que impliquem no afastamento ou suspensão de um voluntário, e ele pode, juridicamente, contestar isso e dizer, só votaram 2 de 5. Pode dar, claro, quem é advogado conhece melhor, mas pode dar uma questão jurídica. Entendeu? Apenas 2 pessoas votarem a favor de um desligamento, uma suspensão, e alguém contestar dizendo, 2 de 5 votaram, não é maioria. Apenas isso. Mas talvez o Renato ou o advogado possam pensar um pouco mais no assunto, porque é diferente de um CD ou outros órgãos ou que deliberação, mas a deliberação não implica numa suspensão, advertência ou saída de outro voluntário. É isso. A gente vai anotar, o Renato está anotando, a gente vai consultar o advogado. E de repente também, de qualquer forma, eu acho interessante, eu pessoalmente acho interessante o regimento interno, mas vamos consultar o advogado. Porque caso isso... Concordo, fica no regimento de detalhamento, mas só indicar no estatuto até 2 suplentes, até 2, para que eu sei que de repente pode nem ter 2 candidatos. Porque se... Não sei, vamos ver, a gente vai conversar com o advogado e ver como é que vai ficar isso. Só explica essa questão prática, ele vai entender, o advogado vai entender. Porque pode correr o risco de faltar membros suficientes para dar uma maioria, no caso de 3 voluntários votarem. Isso, exatamente. Até se vocês estiverem conseguindo visualizar, aqui do Conselho de Ética, o artigo 20. Então, no artigo 20, ele fala também, por exemplo, no impedimento dos membros eleitos por mais de 2 meses, aqui ele fala no caso de forma de realmente sumária, né? Então, impedimento dos membros eleitos por mais de 2 meses assumiriam aqueles que receberiam votos, seriam esses suplentes, né? Serão os que tiveram menos voto do que aqueles assumiriam aquela vaga. Mas esse aqui é um caso mais sumário, né? Não é o caso que tu está dizendo, né, Geraldo? Mas eu acho que é ótimo a tua sugestão, e nós vamos verificar direitinho como que nós podemos fazer para poder ajudar nesse sentido. Né? Para poder ajudar nesse sentido, e a gente te dá um retorno com certeza. Não sei se o Geraldo quer perguntar mais alguma coisa, ou... Estou com a mão levantada, Geraldo. Você ainda quer falar? Não, só isso mesmo nesse assunto, realmente. Só
Só por causa do impedimento que está no regimento é impedimento que a pessoa está fora mesmo. O caso seria impedimento se a pessoa muito envolvida, ela faz parte da questão, ou foi testemunha do evento e tal. É só ter certeza que em algum momento vai ter pelo menos 4 pessoas, ou 5 seria o ideal, e 3 votam uma deliberação. Só isso. Mais alguém, pessoal? O Renato quer fazer uma pergunta? Tá ouvindo? Sim, Sim. Tá ouvindo? vamos, pode falar. É só avisar que eu registrei a sugestão do Geraldo. Eu achei interessante mesmo, porque a gente não tinha visto essa coisa mais imediata, né, da substituição. É algo interessante. Beleza. Mais alguém, pessoal? Quer falar ainda, Renato? Oi, não, tá ok, já concluí. É que você tá com a mão levantada. Tá, beleza. Alguém, pessoal? Baixa a mão, Renato. Você vai, Renato? Eu não. Vamos lá. Eu não sei, vocês gostariam então que eu passasse rapidamente pelos capítulos para vocês terem uma ideia do que eles trabalham, alguma coisa? O que vocês gostariam ou vocês estão satisfeitos por enquanto? Eu não sei, eu gostaria de tirar as dúvidas que vocês tenham. Não quero que vocês fiquem com a sensação de não estarem participando, de não estarem tendo acesso às mudanças, ao que está sendo proposto. Gostariam que eu falasse um pouquinho, que a gente passasse os capítulos? Eu acho que ninguém levantou a mão, acho que sim, Glória. Vou passar então rapidamente, como a gente ainda tem um tempo ainda para trabalhar, eu vou passar rapidamente pelos... Se tiverem alguma dúvida relacionada a ele, a gente já trabalha. Vocês vejam também que tem uma oportunidade, tanto por isso que nós não marcamos um webinar somente, nós marcamos 3, para que vocês tivessem essa oportunidade, então que vocês já pudessem ter contato com o documento, tirar as primeiras dúvidas, e aí vocês já irem trabalhando com os outros voluntários também, outras dúvidas que vocês têm, outras dúvidas que eles tenham, e aí que vocês possam trazer para os próximos. Então isso não tem problema, vocês quiserem participar novamente dos outros 2 webinars, vocês podem. Então vocês têm tranquilamente, se vocês quiserem trazer novas dúvidas ou novas sugestões, vocês podem fazê-lo também. Tá bem? Eu vou passar rapidamente aqui. Espera só um pouquinho. Bom, vocês viram então que o capítulo 1, né, ele fala sobre a organização em si, vocês estão visualizando o documento, né, fala o que é o AFS, o que nós somos, nossos objetivos, ele fala muito daquilo que nós fazemos, a forma como nós atingimos a nossa missão e os nossos objetivos organizacionais. O capítulo 2 fala dos membros, né, são os membros, ele tenta organizar um pouco. Nós temos uma cultura organizacional que ela é muito peculiar. Então, o trabalho feito foi para tentar deixar mais claro possível para órgãos que são externos ao OFS, para que eles pudessem entender da melhor forma possível como nós nos organizamos. Até por uma questão também jurídica e legal, para que os outros órgãos entendam quem são as instâncias competentes de cada coisa dentro da nossa organização. Ele tenta nos organizar da forma. Ele não há nenhuma mudança muito substancial da forma como nós
como nós já vimos, como nós já funcionamos. Foi mais no sentido mesmo de organizar, né, de tentar organizar para que ficasse para as pessoas fora, né, para as pessoas poderem entender, que a gente não seja um grupo tão fechado ao externo, né, ao exterior. Então aqui eles falam dos tipos, né, do que seriam as classificações voluntários e classificações também que contribuem para o EFS, seja ativamente ou seja também compactuando com a nossa missão e sendo também como proprietários morais da nossa organização. Né, isso que discorre sobre esse capítulo, o capítulo 2, dos membros. Né. Geraldo quer falar. Geraldo. Uma coisa aqui, eu vi que a questão de contratar um voluntário, o período de 20 meses, muito tempo, 2 anos, se o voluntário trabalhar. Mas é porque, perante a lei, você não pode. Lembra que no atual estatuto está 12 meses. Até a partir de 24 meses, o funcionário, o ex-funcionário não pode mais processar o FS. Não pode mais processar. 2 anos, trabalhista, você quer dizer, é questão trabalhista, né? Isso. Então, por isso, no atual está 12. Tá. Por isso que o advogado falou, não adianta nada 12 meses. 12 meses é como se fosse Entendi. Nós também achávamos muito também, mas foi uma equação legal mesmo, para que ele evitasse esse constrangimento de um voluntário estar processando uma questão trabalhista a própria organização que ele é voluntário. Perfeito. Não, tranquilo. Eu estava achando muito, mas você falando agora o caso, eu entendi. Tranquilo. Vou fechar. O capítulo 13, ele fala dos órgãos da administração do FS Brasil. Né? Ele descreve também. Aí ele vai falar um pouco de cada um desses órgãos, né? Do Conselho Nacional, do Fiscal e a Nacional de Operações. Quarto, né, é do Conselho de Ética. Notem uma coisa que foi feita, foi da questão de comissão de ética para Conselho de Ética, né? Eu acho que o Geraldo quer perguntar alguma coisa. Ele não abaixou a mão. Geraldo, abaixa a mão. Desculpa. Continua. Certo. Deixa eu passar aqui. Vocês estão visualizando, né, na tela de vocês o documento, né? Sim. Capítulo das diretorias regionais, das operações. Deve a conselhos regionais, locais e representações locais. Deve as obrigações, os deveres, né, direitos e deveres dessas instâncias. A Secretaria Executiva, sobre o patrimônio da organização, das fontes de recurso, as disposições finais, e aí ele trabalha algumas questões também de nós temos aqui uma situação também, por exemplo, dessa transição que nós estamos passando do Conselho de Ética, né, que nós vamos tendo alguns eleitos, que nós ainda temos alguns eleitos que vão continuar tendo ainda os seus mandatos o ano que vem e no ano de 2018. Né? Então nós temos, isso aqui foi feito exatamente para garantir que essas pessoas que já foram eleitas sem os seus mandatos no momento da modificação do estatuto. Né? Então essa aqui foi uma situação especial em relação ao Conselho de Ética para poder regular isso direito. Alguma dúvida, pessoal, mais? Uma coisa que vocês viram, vocês gostariam que a gente expusesse alguma coisa a mais para vocês?
Geraldo. Olá. Ok, meninos, está tudo certo aqui. Para mim está redondo. Agora me caiu uma ficha, não é aqui no estatuto, já caiu ficha até antes. O Conselho Fiscal, na prática, não tem um regimento interno, ok? Vamos ter que discutir, depois eu vou conversar com o Claudio a respeito e vamos discutir, depois ele conversa com vocês a respeito disso, tá? Só para um aviso, a gente vai ter que conversar sobre isso, porque nós não temos um regimento interno, ok? Na prática nós não temos nada, então vamos ter bem, acho que é necessário, nós vamos conversar primeiro com o Cláudio, com a Tereza, para depois encaminhar a questão para vocês e de uma orientação a respeito. Tá? Ótimo, Geraldo. Tá ótimo, viu, Geraldo? É bom mesmo dar uma conversada com eles quanto antes, porque na última reunião do ano nós temos que fechar a nossa peça orçamentária para o próximo ano. Então é interessante que todas as demandas que vocês tenham, que vocês nos passem, sendo elas urgentes, a gente precisa ter essa prescrição para o próximo ano. Então nós já tínhamos feito o pedido tanto do regimento geral, da organização, para a gente poder ter essa prescrição orçamentária para o ano que vem, quanto também o regimento interno do Conselho de Ética, e aí a gente verificar. Eu vou mandar para o Cláudio e para a Teresa para cobrar para vocês, tá? Ótimo, tá ótimo. Pessoal, mais alguém? Eu vou chamar o geral. Quer falar? Quer falar, geral? Não, eu queria fechar. Ah, Pessoal, mais alguém? Andrés, peraí. Oi, Diogo. Bom, eu tinha perguntado lá no chat que, na verdade, sugerido que seria interessante eles mesmos mostrarem as alterações que vocês considerem que foram as mais significativas. Tem alguma significativa que vai ter um impacto direto no trabalho do dia a dia do comitê, das regiões, em algum sentido parecido ou não? Na verdade, como ele foi feito, nós estávamos avaliando, né, se nós pegaríamos e colocaríamos todo o texto que ele foi rascunhado e recortado para mostrar para vocês. Só que, na verdade, essa proposta, ela é como um novo estatuto, né? Ficaria algo muito mais poluído, ficaria muito mais complexo da gente entender se a gente tentasse colocar um novo estatuto em cima do atual, né? Do antigo. Então, ficaria muito mais complexo esse entendimento. As mudanças, não teve nenhuma mudança que ela vai afetar de forma radical. A gente tentou respeitar, foi o que nós fizemos em relação ao advogado, porque o advogado ele é um especialista na área do terceiro setor, mas ele não é um especialista em FS, né? Então nós tentamos passar por ele exatamente algumas peculiaridades da nossa cultura organizacional que ele deveria respeitar no momento que ele fizesse essa nova proposta, né? Porque ele não poderia mudar totalmente a nossa estrutura ou a nossa forma de trabalhar, a nossa forma de funcionar, sem que a gente tivesse essa consulta com os voluntários. Nós passamos um processo, acredito eu que foi 2 anos atrás, acho que não foi o ano passado, acho que foi 2014, que nós tivemos um grupo especial que foi o grupo de reestruturação, né, que era um grupo para se pensar, se repensar a estrutura do FS. Implantações que foram feitas lá, e que aí elas se mantêm que elas estão nesse estatuto, o estatuto antigo ele já previa alguma alteração nesse sentido, das questões, por exemplo, de comitês, que seriam comitês à distância, né, comitês virtuais que não estariam inseridos em nenhuma área geográfica pré-existente, ou seja, não é um comitê, surge uma representação que gostaria de ter relevância para o FS, mas que ela está muito longe das regiões. Né? Por exemplo, em regiões do Brasil, como o Brasil é um país continental, regiões uma região que não estaria contemplada numa região FS. Então, como que isso se daria? Como que se trabalharia essa questão?
Então são questões como essas que foram algumas novidades. Outra novidade que a gente teve é que o nosso intuito foi realmente da gente não ter mais, por essa questão de ficar algo mais claro das funções de cada instância, que a gente não tivesse mais como o atual estatuto coloca. O atual estatuto ele coloca muitas indicações, né? São várias instâncias, elas indicam para membros da sua instância para fazer parte de outras instâncias. Então isso gera uma confusão organizacional, porque são voluntários que têm uma função, uma atribuição estatutária para realizar uma determinada tarefa, uma determinada função, e aí ele acaba sendo colocado como representante para trabalhar em outra instância com outra função, com outro modo de trabalho. Então a gente tentou buscar que todos fossem de fato eleitos, né? Então isso também uma coisa que a gente estava tentando. Então praticamente todas as instâncias da organização, elas vão estar elegendo os membros para quase todas as instâncias da organização. Acho que não teve nenhuma instância que vai, pelo novo estatuto, que ela teria um representante de uma outra instância naquela instância. Seriam todos eleitos, né? Para a gente tentar deixar uma forma mais democrática e tentar deixar de uma forma também que ficasse mais organizada, se tratando das funções e das tarefas que cada instância tem a obrigação estatutária de cumprir, né? Para tentar evitar essas confusões, essas possíveis confusões de finalidade, né? Agora, eu acho que não teve nenhuma outra mudança que atingiria os comitês, e essa possibilidade que a gente regulamentou da criação de regimentos internos para os comitês, para as regiões, que se tinha uma perspectiva de abertura, mas não estava tão claro isso, né, que a gente também tentou regulamentar essa situação. Mas eu acho que não teve nenhuma mudança que seja tão profunda ou que vá mexer com a estrutura que ela já existe, né, com o que já vinha sendo sugerido. O Andrés, eu acho que tem mais alguma pergunta, Andrés? Eu sinceramente não penso agora assim de que realmente tem uma mudança que ela vai impactar de forma... O grande desafio a partir desse estatuto vai ser nós montarmos esse regimento geral. Porque esse regimento geral, aí sim, ele vai ser muito mais detalhado, aí eu acho que é um momento que a gente já pode... hoje é um diálogo também que a gente abriu com os diretores regionais, os diretores administrativos. O conselho diretor ele fez um pedido para a Diretoria Nacional de Operações, que eles debatam o papel do diretor administrativo. Então isso eu acredito que já é algo que está sendo feito. Então é um debate que está começando. Nós pedimos a eles também que eles conversem com todos os comitês, para também ter um feedback sobre de que forma seria mais estratégico, de forma a gente poderia aproveitar melhor a função do diretor administrativo dentro da nossa organização, que ela sempre está buscando tirar o excesso de burocracia que antes tinha, para que a gente possa exercer nossas funções, aquelas funções que o FS tem seu diferencial, né, nos aconselhamentos, os treinamentos, as orientações. Então, são algumas questões que estão sendo discutidas, mas tudo isso vai culminar no ano que vem, quando nós formos discutir a construção desse regimento geral, porque aí sim vão estar todos esses detalhes, e eu acho importante também que aí a gente comece a discutir agora, e a gente entre o ano que vem discutindo, quem sabe, a reavaliação de algumas nossas estruturas dentro da organização, né? Se elas são eficientes ou se a gente quer de modificação. Olga, eu vi que o Renato está com a mão levantada, e eu não sei se tu está conseguindo visualizar o chat, que eu vejo que o chat fica piscando aqui para mim. Não, mas não tem nada não. Não tem? Então tá. Diga lá, Renato. Estão me ouvindo bem? Pode falar. Tá meio ruim para mim, tá um eco. Ó. Vai lá, pode falar. Bom, então só queria reforçar, como eu fiz
parte do grupo, é que realmente as mudanças elas não são profundas. A gente fez mais foi uma reorganização, né, do estatuto, e mais por uma questão legal mesmo. Então, mais alguns termos, né, algumas nomenclaturas foram deixadas mais claras e a questão da questão das eleições, né, da comissão de ética, que passou a ser conselho de ética, e serem todos eleitos. Mas a estrutura em si das instâncias do AFS, e elas se mantiveram a mesma, entendeu? Se mantiveram iguais, não teve nenhuma mudança nisso. Em termos de funcionamento, menos ainda. Porque o estatuto em si, ele apenas traz os princípios, né, valores, da organização, de maneira geral. O funcionamento realmente vai ser a partir dos regimentos. Só reforçar o que o Diogo falou, não tem uma profunda e principalmente não impacta no funcionamento das instâncias, nem locais, nem regionais. Uma pergunta? Quer falar ainda, Renato? E já, que eu esqueço isso aqui. Mais alguém? Ou no chat, Olga? Não, ninguém no chat. Pessoal, a gente estamos à disposição de vocês, né? Como eu bem disse no início, nós vamos ter mais outras 2 quintas-feiras, às 20 horas, para conversar sobre o Estatuto. A avaliação e aprovação do Estatuto vai ser no dia 15, juntamente com as eleições. E nós estamos à disposição. Se vocês verificarem, vocês podem ir lendo o Estatuto, avaliando. Até é isso que eu digo para vocês, se vocês quiserem fazer a sugestão, vocês pegarem o nosso Estatuto atual, botar de um lado, pegar a proposta, botar do outro e comparando, fazendo essa avaliação. Se vocês sentirem essa necessidade de fazer a avaliação dessa forma, ou lerem a proposta que nós estamos trazendo para vocês, e trazer algumas questões. Se vocês quiserem, vocês podem nos enviar e-mail antes mesmo das próximas webinars. Essas ou sugestões que vocês tenham. Se vocês verificarem algum erro de concordância, algum erro de grafia, por favor, nos avisem também, porque isso pode acontecer, né? A gente tenta fazer a revisão, mas às vezes isso pode acontecer também. Então, se vocês tiverem alguma coisa nesse sentido, alguma questão, alguma pergunta, alguma sugestão, por favor, nos mandem e-mail, mande WhatsApp, eu acho que vocês também têm os nossos WhatsApps, mandem também. E vamos estar à disposição nas próximas 2 quintas-feiras aí para conversar com vocês. Certo? Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Tá tranquilo. Obrigada por terem feito esse webinar, Diogo e Olga. Obrigada a todo mundo, né, que participou. Eu gravei o webinar, então, como de praxe, acho que no próximo informativo semanal a gente libera o link, daí quem participou e quiser compartilhar com outros voluntários fica à vontade. Tá bom? Obrigada, Fernanda. Obrigado, Fernanda. Obrigado a todos, então, e até a próxima quinta-feira e entrem em contato conosco, se vocês desejarem, tá bem? Obrigadão. Tchau, tchau.